Eu passo a palavra, então, para o requerente, senador Aloysio Nunes Ferreira, por 5 minutos, para fazer as suas considerações. Mas aí o senador Aloysio vai falar mais que o... Não, eu não tenho... Eu não quero emular com o ministro Carvalho, apenas quero esgotar o objeto das minhas indagações, da minha curiosidade e da minha função. Mas eu agradeço imensamente a sua gentileza, senhor presidente, e a sua diligência em ter procurado a Secretaria-Geral para marcarmos essa audiência, e agradeço também o comparecimento do ministro Gilberto Carvalho nesta manhã. Eu começo, senhor ministro, para uma primeira série de indagações, para entender melhor qual foi a natureza desse procedimento instaurado na Secretaria-Geral, pela CISET. Digamos que não foi investigação paralela, foi um procedimento concomitante, digamos assim. Eu queria perguntar ao senhor se esta atuação da CISET visou apenas a promover ajustes de competência, quem faz o quê, para apurar a atividade de pessoas que são vinculadas a diversos órgãos do governo federal, ou esse procedimento da CISET apurou também ações e atividades e acusações pairando sobre funcionários da Presidência da República. Ou seja, se ela chegou a conclusões de mérito, e que destino foi dado a essas conclusões, e que conclusões são estas, né? O que está claro para mim, senhor presidente, senhor ministro, é que houve aí um desacerto, uma falta de coordenação e de entendimento, para não dizer desentendimento, no início dessa investigação. Porque o senhor disse que isso foi feito tudo de comum acordo, Casa Civil e Secretaria-Geral da Presidência. Mas 2 ou 3 dias depois de instaurado o procedimento acusatório ou investigativo por parte da Casa Civil, já há uma nota da CISET fazendo observações sobre incorreções do procedimento, né? Então, se foi de comum acordo, essa divisão de tarefas deveria ter sido realizada, especialmente em se tratando de um assunto de tal delicadeza política, porque convenhamos que não é um processo, digamos assim, banal. Isso envolve, inclusive, uma pessoa muito próxima do ex-presidente da República e que trabalhava num órgão da Presidência da República, né? De modo que eu imagino que tenha havido cuidado nisso. Seria de se espantar se não houvesse. A Casa Civil instaurou esse procedimento por determinação da Presidente da República. A presidente Dilma Rousseff conforme depoimento de todos que a conhecem, uma pessoa, digamos, minuciosa. E ela foi chefe da Casa Civil, não é? Ela deveria saber o que pode fazer a Casa Civil e o que não pode fazer, até onde vai as atribuições, até onde vão as atribuições dos órgãos de controle afetos à Casa Civil e onde vão as atribuições dos órgãos de controle da Secretaria-Geral. Então, eu pergunto ao senhor se não houve realmente aí um desacerto que precisou ser concluído com uma espécie de reprimenda emitida pela CISET em relação ao procedimento adotado pela Secretaria, pela Casa Civil. Uma reprimenda que termina com recomendações de que daqui para frente, etc, etc. Eu não vou me estender sobre o teor do documento que Vossa Excelência me mandou, porque, como Vossa Excelência, é um documento sigiloso. Mas apenas queria, como Vossa Excelência mencionou, ele conclui por uma espécie de reprimenda, não é? Então, primeira pergunta, se houve, neste procedimento instaurado sob as suas ordens, uma conclusão de mérito ou se foi apenas uma correção de procedimentos, divisão de tarefas, não é? Sobre o caso propriamente dessa senhora Rosemary Noronha, eu pergunto ao senhor, ela foi uma pessoa muito influente no governo do ex-presidente Lula e continuou no governo da presidente Dilma.
A imprensa registra que entre 2007 e 2010, ela foi com o presidente Lula a 23 países, com passaporte diplomático e com todas as garantias e vantagens de trânsito. Que atribuições ela tinha? Qual era o que justificava esses deslocamentos na comitiva da presidência? Isso estava ligado à sua função de assessora da presidência? Qual era a sua, que função ela exercia? Em relação a nomeações problemáticas, os irmãos Paulo e Rubens Vieira, há notícias de que essa nomeação teria gerado um atrito entre o senhor e a senhora Rosemary Noronha, né? Eu queria perguntar se isso procede, se o senhor foi efetivamente contrário a essa nomeação e se o senhor tinha, de maneira geral, conhecimento do que fazia essa senhora quando ocupava o cargo da qual foi exonerada depois da Operação Porto Seguro. Pergunto novamente ao senhor, por que a presidente Dilma Rousseff incumbiu a Casa Civil da investigação, sendo ela conhecedora dos procedimentos, né? O senhor sabe se a senhora Rosemary Noronha arrolou Helenice Guerra como testemunha de defesa no procedimento perante a Casa Civil? Eu tenho algumas perguntas aqui que o senhor acabou respondendo na sua primeira intervenção, né? Então eu vou percorrer aqui. O senhor era amigo de Rosemary, tinha relações de trabalho com ela, frequentes, acompanhava o trabalho dela. Por que o senhor foi arrolado como testemunha de defesa dessa senhora no processo administrativo a cargo da CGU? E por que a CGU retirou o nome do senhor do rol de testemunhas apresentado pela defesa de Rosemary? O Ministério Público teria solicitado o resultado deste procedimento instaurado pela CISET? O senhor tem conhecimento dos motivos pelos quais a CGU prorrogou por mais 60 dias o prazo do procedimento administrativo? Aqui com organogramas. Já vou concluindo, presidente. A defesa de Rosemary entrou em contato alguma vez com o senhor? Tem conhecimento se contataram o coordenador-geral? Esse contato teria influído nesta investigação a cargo da CISET? Desculpa, senador. Só essa última pergunta. Teria contratado o coordenador? Não. Se esse contato, se o senhor tem conhecimento, se a defesa da senhora Rosemary contatou o coordenador-geral da CISET? Sim. O senhor saberia dizer quem da Casa Civil vazou as informações contra o senhor para a imprensa? Porque seguramente essas coisas não chegam à imprensa assim por telepatia. Já vou, senhor presidente, já vou lá. Volta a pergunta para precisar se o senhor, qual era a sua relação hierárquica com a senhora Rosemary? Repito, não sei se perguntei ainda, se o senhor pode dizer quais foram as conclusões a que chegou este procedimento instaurado pela CISET. Ministro, da mesma forma que o senhor revelou publicamente que a presidente não teria aprovado a participação da Polícia Federal na ação de reintegração de posse da Fazenda Buriti, reintegração em que a Polícia Federal usou armas letais.
e chegou, inclusive, a insinuar recriminações ao ministro da Justiça. O senhor acha também que teria sido inoportuna a operação empreendida pela Polícia Federal, na qual foi revelada a influência da funcionária Rosimeire Noronha no governo? É isso, senhor presidente. Pergunto também, finalmente, ainda em relação à subordinação hierárquica, se essa subordinação hierárquica da senhora Rosimeire Noronha ao senhor implicava no acompanhamento das suas atividades. Muito obrigado, senador Luísio Nunes Ferreira. Com a palavra, o ministro Gilberto Carvalho. O tempo que julgar necessário para responder os questionamentos. Não abusei do tempo, não, né, presidente? Um pouquinho só. 2 vezes, deu 10 minutos. Muito obrigado, senadora Luísa. Eu acho que as perguntas são importantes para a gente poder justamente aprofundar os nossos esclarecimentos. Não sei se eu vou conseguir responder a contento todas, mas aí, por favor, o senhor tenha liberdade para voltar a questionar. Tudo bom, senador Ivo? Bem, eu posso assegurar ao senhor que a atuação da CISET, ela se restringiu às ações de acompanhamento de correição. Ela não fez nenhuma investigação, não inquiriu nenhuma pessoa, nenhum funcionário, ela não fez nenhum tipo de levantamento, salvo as observações no documento que, felizmente, o senhor respondeu. Esse foi o último pronunciamento da CISET, que se encerra quando a Casa Civil responde. Eu posso, se for de seu desejo, lhe enviar também a resposta da Casa Civil nessa qualidade de um documento restrito, documento reservado. Imediatamente eu vou pedir minha assessoria que o envie para o senhor, assim como será enviado ao presidente da comissão. Certo? Por que foi classificado como reservado? Porque está dentro do processo que ainda está em curso, em sigilo, no PAD. Já aproveito para responder, senador, sobre a questão do vazamento. O senhor sabe, o senhor já trabalhou em governo, o senhor sabe o quanto é difícil esse processo de vazamento e como é lamentável esse processo de vazamento e como a gente é vítima desse processo de vazamento e salvo ocasiões muito raras, você não tem informação de onde quem vazou, de onde ele vazou e tal. Então, eu aproveito para lhe dizer que, infelizmente, eu não tenho como responder, porque não sei quem vazou e me sinto vítima desse vazamento. Quer dizer, o processo democrático de investigação, de assegurar a plena defesa da pessoa antes da condenação. Então, lamentavelmente, eu não tenho como lhe responder. Mas eu tenho sim como lhe afirmar que não houve nenhum procedimento da CISET do ponto de vista de qualquer ação de inquirição, de investigação, o que vale. Ela se restringiu a um procedimento de observações sobre competências e método. A sua pergunta é muito importante e eu quero ser muito transparente e honesto com os senhores sobre essa questão da divergência que ocorreu. Quando a presidenta Dilma determina que haja uma investigação, ela não determina que seja na Casa Civil. Ela determina que o gabinete pessoal faça essa. E no entendimento entre nós, Casa Civil, gabinete e Secretaria-Geral, entendemos que era melhor realizar pela Casa Civil em função do fato da Casa Civil sendo a coordenadora de todos os ministérios da República e levando-se em conta que havia pessoas envolvidas nesse procedimento da operação de vários ministérios, eventualmente poderíamos desdobrar essa investigação em outras áreas. E a CISET não teria essa competência. A Casa Civil ela tem essa universalidade de coordenação e de acompanhamento de todos os ministérios. Agora, na verdade, o que houve em seguida foi exatamente o exercício de uma autonomia própria da CISET. Eu devo confessar aos senhores que eu não fui informado pela CISET e considero normal esse procedimento por ser um órgão de controle dessa polêmica que ela estabeleceu em relação à Casa Civil. Havia, naquele tempo, uma matéria, se tiver aqui algum jornalista do Correio Brasiliense, vai atestar, o Correio Brasiliense nos perguntava 2 vezes se não havia um procedimento paralelo. Nós negamos, a Secretaria-Geral negou, porque nós
não era do nosso conhecimento. E não houve mesmo, depois fomos verificar, não houve mesmo nenhum procedimento paralelo. O que houve foi uma iniciativa técnica sem perguntar, não, mas houve uma disputa de competência, de ciúmes, o que aconteceu? Eu não sei lhe dizer. O que houve foi, de fato, uma discussão técnica profunda, séria, o senhor viu pelo documento, em que a CISET aponta problemas, e quando nós tomamos conhecimento e fomos discutir com a CISET, eu fiquei tranquilo e me dei conta de que a CISET estava com a maior seriedade, preocupada exatamente do ponto de vista correcional, com o andamento das investigações e para evitar exatamente nulidades. E só fiquei tranquilo, como dirigente político do órgão naquele momento, da Secretaria-Geral, quando eu tomei conhecimento da nota da Casa Civil que eu vou lhe enviar, que nos tranquilizava do ponto de vista da inexistência de ilegalidades e da inexistência de qualquer procedimento que pudesse permitir à defesa uma eventual busca de nulidades. Então, esse foi a realidade como os fatos se desenvolveram e que atesta a autonomia com que a CISET age, e é necessário isso, porque ela é um órgão que nos investiga a nós também, internamente, e insisto, todos os integrantes da CISET são do quadro da carreira da CGU. E eu acho que a CGU é para nós um exemplo adequado de um órgão de Estado, que doa a quem doer, faz os seus procedimentos e suas investigações. Sobre a dona Rosimeire ter participado de viagens, a Rosimeire Noronha foi nomeada inicialmente como assessora presidencial, assessora coordenadora do gabinete da Presidência da República no escritório que nós temos em São Paulo. Já havia, na gestão anterior, um pequeno escritório no Banco do Brasil que era usado pela SECOM, o senhor conhece. Nós resolvemos ampliar aquele escritório, tendo em vista o fato de que muitos ministros despachavam muito em São Paulo e que era prudente e econômico você ter um espaço para o uso dos ministros lá. E o presidente também, muitas vezes, ia a São Paulo fazer reuniões, participava de encontros com movimentos sociais ou com empresários, enfim. Então, aumentamos aquele espaço no terceiro andar do Banco do Brasil e a dona Rosimeire passou a ser a coordenadora daquele espaço, daquele escritório. A partir do momento em que as atividades se desenvolviam em São Paulo, ela começou a participar também dos eventos externos e passou a ajudar o cerimonial da Presidência da República. Ela passou a ser integrante, digamos, informal, mas continuamente, de todos os eventos que ocorriam em São Paulo. E, com isso, ela se aproximou do cerimonial, se revelou uma pessoa apta a essa função, e, a partir daí, o cerimonial passou a convocá-la para funções em São Paulo e fora de São Paulo. É nessa qualidade, convidada diretamente pelo cerimonial da presidência, que ela viajou para esses 23 países, contribuindo no papel de apoio ao cerimonial. Ainda na questão da relação hierárquica, para fazer a relação, eu era o chefe do gabinete pessoal da presidência. Portanto, do ponto de vista hierárquico, a dona Rosimeire estava vinculada ao gabinete que eu coordenava. Portanto, eu tinha informação, digamos, básica do papel da dona Rosimeire, que era coordenar aquele escritório, basicamente com as tarefas de recepcionar os ministros que ali faziam as suas reuniões, de recepcionar o presidente quando ele estava, de acompanhar as atividades como apoio do cerimonial na cidade de São Paulo e depois fora de São Paulo, e ainda eventualmente de receber algum movimento, algum documento que era dirigido ao gabinete pessoal da presidência e que ocorria em São Paulo. Portanto, eu tinha, digamos, conhecimento das tarefas funcionais da dona Rosimeire e ela os desempenhava a contento nesse aspecto. Já quero adiantar que, evidentemente, eu nunca tive conhecimento de outras atividades da dona Rose, porque evidentemente que não havia prestação de contas sobre esses outros, por óbvio, esses episódios, e a nossa relação, portanto, era uma relação funcional naquilo que dizia respeito às tarefas.
Do ponto de vista de relação de amizade, eu posso dizer ao senhor que eu tive uma relação de amizade com a dona Rosimeire ao tempo em que ela trabalhava, inclusive, na sede do Partido dos Trabalhadores. Depois, no início, houve depois, de fato, uma divergência dessas da vida pessoais, e houve um afastamento do ponto de vista pessoal, mas esse afastamento, para ser muito honesto, não implica numa avaliação negativa do seu desempenho como funcionária do gabinete pessoal da presidência. Eu não sei lhe dizer nem por que ela me citou como testemunha, tampouco por que a CGU me retirou da lista dos testemunhas. A senhora, a dona Rose, com quem há muito tempo eu não converso, não me pediu autorização para me citar como testemunha, e tampouco a CGU me consultou se devia ou não me retirar como testemunha. Portanto, eu não tenho como informar sobre essa questão. Voltando à questão de outras perguntas, se ela citou ou não a Helenice como testemunha de defesa no procedimento da Casa Civil ou agora no PAD, eu não sei lhe dizer, não tenho conhecimento. Sobre as nomeações, se houve algum tipo de atrito, a única questão que houve foi quando a nomeação de um dos irmãos, eu acho que é do Paulo, para a ANA, Agência Nacional de Águas, houve eu fui procurado pelo diretor à época da ANA, José Machado, alertando da inadequação da nomeação desse senhor, e chegaram ao presidente da República essa opinião dos diretores da ANA, que faziam uma avaliação negativa, mas não tive outra participação e tampouco eu tinha informação de que a dona Rosimeire participava ou pedia a nomeação desse cidadão. Sobre a questão do MP ter pedido acesso aos documentos, eu fui informado pela imprensa de que ele teria feito esse pedido, porque o pedido foi dirigido diretamente ao gabinete pessoal e não à Secretaria-Geral, e, pelo que me consta, foi negada, por uma questão formal, o acesso, uma vez que, segundo a interpretação do gabinete pessoal, esse pedido deveria vir pela Procuradoria-Geral. Então, foi uma questão técnica, eu só tive esse conhecimento. Não sei também por que a CGU prorrogou o processo. Pelo que eu vi, também pela imprensa, a CGU atendendo a uma demanda da defesa da senhora Rose, mas eu não acompanho a realização. Da mesma forma que eu não tive acesso formal à sindicância, em nenhum momento eu li a sindicância, eu sei da conclusão da sindicância, não me cabia saber. Não tenho acesso também ao procedimento que ocorre lá na CGU, e acho isso não só normal, natural, como necessário. Se a defesa da senhora Rosimeire procurou a coordenadoria da CISET, tampouco não é do meu conhecimento. Pelo menos o diretor da CISET, o senhor Gerri, que está aqui presente, em nenhum momento me comunicou de um eventual contato da defesa da senhora Rosimeire em relação a ele. As conclusões da CISET, eu já disse, eles estão estampadas, a última manifestação da CISET no processo é esse documento que lhe enviei, portanto, não... Bom, agora uma pergunta importante que o senhor faz sobre a questão da Fazenda Buriti. Na verdade, naquela conversa com os indígenas, eu, de fato, reconheço, me expressei mal, dizendo que a presidenta tinha reprovado a ação do ministro da Justiça. Não foi isso que ocorreu, tanto que na entrevista em seguida eu já desmenti essa minha fala, eu já reinterpretei, na verdade, e fiz depois uma nota pública a esse respeito. O que a presidenta tinha questionado ao ministro Eduardo Cardoso é se tinham sido esgotadas todas as possibilidades da tensa negociação para evitar que... Bom dia, senador Suplicy. Para evitar o uso da violência impactada pela morte daquele indígena. E ainda a gente comentava
que em Belo Monte havia uma situação tão tensa quanto, e nós tínhamos conseguido retirar os índios do canteiro fazendo uma negociação. Em nenhum momento, eu preciso ser muito honesto nesse aspecto, a presidenta questionou a necessidade do cumprimento da reintegração de posse. E a presidenta, quando a imprensa publicou, no dia seguinte, conversou comigo e falou: Gilberto, eu quero que isso fique muito claro que eu não falei isso. E eu concordei com ela, falei: presidente, ela tem toda a razão, e eu fiz uma nota, me restava reconhecer um erro que eu tinha cometido. E, portanto, senador, eu quero dizer o seguinte: um dos orgulhos que nós temos que ter é a atuação exatamente dos órgãos de Estado, da Polícia Federal, da CGU, da autonomia, ou melhor, do tipo de nomeação que nós fizemos na Procuradoria-Geral da República, onde o princípio de cortar e onde dever ser cortado e de doa quem doer, ele foi mantido. Portanto, eu acho que esse princípio da autonomia dos órgãos de Estado nós defendemos com toda veemência. Fomos, o senhor sabe muito bem, ao longo desses 8 anos, desses 10 anos, muitas vezes questionados e processados, enfim, autuados por esses órgãos, e assim tem que continuar. Eu defendo com todas as forças a adequação da atuação da Polícia Federal no caso da Operação Porto Seguro. Tenho orgulho dessa operação, porque ela é uma demonstração exatamente de que, seja quem for, vai ser investigado. Aliás, era um princípio que o presidente Lula sempre nos ensinava. No meu governo, quem não quiser ser investigado, que não erre. Então, é essa a resposta que eu posso lhe dar a esse respeito. Muito obrigado. Obrigado, ministro Gilberto Carvalho. Pergunta ao senador Luizio se está satisfeito com as respostas ou se quer fazer mais algum questionamento ou um comentário sobre a resposta do ministro Gilberto Carvalho. Por 2 minutos, senador. Presidente, vamos prosseguir na audiência, eu eventualmente voltarei depois a inquirir o ministro, se tiver oportunidade. Muito obrigado. Eu passo a